Fala, inventores! Hoje é dia da gente comparar a K1 com a K1 Max, essas duas impressoras aí da Creality, que em primeira vista, sim, aquele primeiro olhar para as duas, elas parecem ser idênticas e a única diferença parece ser o tamanho, mas na verdade elas têm características que podem fazer com que você repense os seus planos de comprar uma ou a outra. A gente já tem vídeo aqui no canal sobre o review, unboxing e tudo da K1 Max, e a gente já tem aqui o review inicial da K1, que eu vou deixar o linkzinho no final desse vídeo aqui e na descrição para que você possa ir lá e assistir caso você tenha perdido. E antes que você perca mais vídeos nesse canal, não esquece de se inscrever e já deixar o joinha aqui para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Então, bora pro review, vamos inventar! Para fazer um resumão rápido aqui do que a gente já viu nos outros vídeos, só lembrando vocês que a estrutura, a construção dessas duas impressoras, ela é idêntica, tá? Então é tudo em estrutura de metal, tem um framezão ali feito de alumínio, as laterais são feitas de acrílico, vidro frontal é de vidro temperado, e a primeira diferença entre as duas aí é que na Max a gente tem um vidro temperado ali como tampo superior da impressora, e no caso da Creality K1, a tampa superior é de acrílico. Primeira diferença já é uma crítica com a K1, porque aquela tampa de acrílico foi feita para ser ressaltada e poder acomodar, vamos dizer assim, alguns componentes que ficaram para fora do frame principal da impressora. E essa tampa de acrílico tem umas características não muito agradáveis. Então, por exemplo, a primeira limpeza que eu fui fazer ali, né, passar uma flanelinha para tirar aquela poeira que vem na caixa ali na embalagem, eu já consegui arranhar ela, já começou a fazer aquelas micro ranhuras ali na tampa de acrílico, então, ou seja, ela não tem um tratamento anti-risco. Então, uma flanela que eu passei ali para tirar a poeira já fez com que a poeira arranhasse a superfície do acrílico, e isso meio que me desgostou um pouquinho. Além disso, essa tampa de acrílico, ela vem com ímãs ali nos encaixes para poder fixar na parte superior em 4 parafusinhos que não servem para mais nada a não ser ter esse contato magnético com a tampa. Mas a minha tampa, eu não sei se a de outras pessoas também vieram assim, então se a sua também veio assim, comenta aqui embaixo. No caso da minha tampa, ela só veio com 2 ímãs, um em cada canto. No outro canto ela não tem ímãs, não tem nada ali dentro, tá? Então comenta aqui se a sua impressora também tem essa característica, olhando ali a parte de baixo da tampa, se veio os 4 ímãs ou se só veio 2. Cabeça de extrusão é a mesma nas duas, tudo igual, a placa-mãe é a mesma nas duas, e a fonte é diferente. Na parte da fonte de energia, a K1 Max vem com uma fonte de 1000 watts bivolt automático. No caso da K1, ela vem com uma fonte de 350 watts, que você tem que mudar a chavinha ali da voltagem, dependendo aí do lugar aonde você mora. E não esqueça que ela vem selecionado automaticamente o 220 para evitar aí que você queime o seu equipamento, mas se você esquecer de mudar para o 110 e você mora numa região que é 110, ela não vai ter força aí para aquecer a mesa, para aquecer a extrusora, porque ela vai tentar puxar mais potência ali da fonte, e a fonte vai estar no 220, não vai conseguir suprir, ela rebuta automaticamente. Essa é uma das características, uma das diferenças mais importantes dessas duas impressoras, que é a capacidade da fonte para poder entregar energia para a sua impressora. Na parte do tamanho, obviamente, elas são diferentes. No caso da Max, você tem uma área de impressão aí de 300 por 300 por 300 milímetros. E no caso da K1, você tem uma área de 220 por 220 por 250 milímetros de altura. Essa principal diferença aí da questão do tamanho das duas impressoras é referente à área de impressão. E aí, obviamente, o corpo da impressora acaba tendo que ser maior também. E para você entender aí, para você ter uma noção da diferença do tamanho, eu peguei a plaquinha ali, aquela placa flexível da K1 e coloquei em cima aí do espaço da K1 Max, igual eu tô mostrando na tela, para que você tenha uma noção, uma comparação visual do tamanho da área, da diferença da área de impressão. A sensação que eu tenho é que na área total, mesmo a gente sabendo que não é tudo isso, na matemática, a matemática diz que não é tudo isso, mas a sensação
que eu tenho é que se você pegar essas duas faixas laterais aí que sobram na Max, para mim parece que acaba dobrando a área de impressão, mas é só fazer as contas para você entender que não é exatamente dobrar a área de impressão, a área de cubagem aí de impressão, até porque na K1 Max você tem uma simetria na área de impressão, que é 300 por 300 por 300 de altura, e na K1 você tem 220 por 220, mas a altura vai até 250 milímetros, então acaba tendo uma compensaçãozinha aí com a questão da altura, que é justamente o que afeta o projeto da K1 com relação ao encaixe aí de todos os componentes, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. O display das duas impressoras é idêntico, é do mesmo tamanho, tem as mesmas funcionalidades, com exceção das funcionalidades internas, que eu vou falar daqui a pouquinho também, mas o display em si, o sistema operacional dela ali é o mesmo. A placa-mãe também é a mesma. O que muda ali é o que eu falei agora há pouquinho, o tamanho da fonte, a potência da fonte. As duas também têm USB frontal. A cabeça de impressão dessas duas impressoras é a mesma. Ela vem com a mesma eletrônica, com a mesma extrusora, com o mesmo hot end, tudo igualzinho. Varia a extrusora e o hot end dependendo da época em que você comprou essa impressora. No caso da minha Max, ela veio ainda com a extrusora antiga, aquela extrusora que tem a travinha removível azul, e a parte de encaixe ali do tubo Bowden, ela é de plástico. Já a minha K1 já veio com a extrusora nova, que é aquela que tem o anelzinho branco na parte de cima, e internamente ela é feita de metal, o que dá mais segurança ali para o tubo Bowden e mantém o tubo Bowden mais retinho ali para o filamento entrar sem problemas e chegar até a extrusora. Se você ainda tem o modelo antigo, eu recomendo fazer o upgrade, tá? Eu senti bastante diferença, não só na questão de manter o tubo Bowden mais alinhado ali para fazer a inserção do filamento, mas também na parte de tracionamento. O projeto interno dessa extrusora é diferente e eu vou trazer um vídeo mostrando para você a diferença desses dois mecanismos entre a versão antiga, que é essa azulzinha, e a versão nova, para você ver que o projeto dele é diferente. Então eu recomendo que você faça o upgrade e pegue essa versão mais nova, essa que tem um anelzinho branco ali na parte de cima, porque faz sim diferença aí no dia a dia no uso da impressora. Mas no geral ali a cabeça de extrusão é idêntica nas duas impressoras, então o problema que apresentar em uma vai apresentar na outra, e as vantagens que você tiver em uma, você vai ter na outra da mesma forma. Partindo ali da cabeça de extrusão, eu vou tocar num assunto um pouco delicado ali, que foi o que me incomodou na K1, que é, na Max, a gente tem um acabamento melhor ali na parte da saída, na parte dos cabos e do próprio tubo Bowden que chega até a cabeça de extrusão. Na K1, eles reduziram o tamanho daquela esteira por onde passam os cabos, né? Eles colocaram uma esteira menorzinha, até porque não precisam vir os cabos do LiDAR, porque na K1 não tem LiDAR e provavelmente não terá LiDAR. Eu falei sobre isso lá no vídeo de review da K1, que existem características aí que ficam faltando na K1, principalmente a questão da aleta ali com o adesivo de calibração do LiDAR. Então eles colocaram uma esteira menor. Por consequência, o projeto acabou ficando meio gambiarrento, fazendo com que o tubo Bowden não entre logo no início ali da esteira, ele entre no meio, deixando esse arco aí que vocês estão vendo na tela, e lá no fundo, na saída do tubo Bowden, ele não tem uma saída por dentro do gabinete, ele sai por cima do gabinete, e a própria tampa já tem um vazado ali, uma parte cortada, vamos dizer assim, e por onde sai o tubo Bowden para a parte traseira da impressora. Eu achei essa adaptação ali na parte traseira bem gambiarrenta, eu não curti, eu não achei legal, não afeta a funcionalidade da impressora, mas esteticamente ou engenharicamente, eu não sei nem como falar isso, não ficou legal, tá? Como engenheiro olhando para aquilo, não tá legal. Pronto, falei. Ok, vamos lá.
Então, assim, até se você olhar nessa parte curvada, bem no finalzinho aí desse trecho do vídeo que eu fiz, você vê que a esteira dá uma dobrada, bem na parte onde sai o tubo Bowden, ela dá uma dobrada e o cabo meio que tem que fazer uma curva fechada para poder chegar até na cabeça de extrusão. Não curti, tá? Mais uma vez, não afeta a funcionalidade da impressora, tá? Mas a gente olha e vê que não tá muito legal, tá? Foi meio que enjambrado. Nas laterais, ali na parte do carro, né, na parte do eixo XY ali, basicamente todos os componentes são idênticos. Até mesmo os motores na parte traseira são os mesmos motores que têm a mesma potência para poder fazer a tua impressão e a mesma velocidade de impressão. O que muda é o tamanho da barra, né, o que reduz o peso. No caso da K1, ela fica mais leve na hora de fazer o movimento para frente e para trás, e isso diminuiu bastante a vibração da impressora comparado com a Max. Além de diminuir a vibração, como ele é menor, as correias são menores, o que também tem um efeito positivo na questão da elasticidade dessas correias, que pode afetar a qualidade da impressão, fazendo com que na K1 você consiga calibrar a tensão das correias para deixar elas menos esticadas, para reduzir o efeito ringing ali na impressão, e ao mesmo tempo não corra o risco de, numa impressão rápida, você ter o problema do motor patinar na correia porque ela tá frouxa demais. Na Max, você precisa deixar a correia com mais tensão para que não ocorra esse problema de perder o passo na impressão e acabar deslocando no meio da impressão de uma peça. Claro que na K1 Max a gente já tem a câmera de série, já vem com ela, tanto a câmera como o LiDAR. Na K1 não vem com a câmera, tá? Então se você quiser, pode comprar a câmera separada, coloca, ativa ali no painelzinho, no sistema dela, você ativa o uso da câmera, inclusive a parte de inteligência artificial, que a detecção de irregularidades durante a impressão é feita pela câmera, não pelo LiDAR. O LiDAR serve para quê? Serve para fazer a calibração automática do fluxo de impressão, imprimindo aquele zigue-zague na lateral ali da mesa de impressão, e aí o LiDAR detecta e faz um cálculo de compensação ali do fluxo, dependendo do tipo de filamento que você está usando, e o LiDAR também é usado para detectar irregularidades na primeira camada. A partir da primeira camada, o LiDAR já não é mais usado, aí quem é usado, quem é utilizado para detectar irregularidades é a câmera. Então, se você quiser comprar a K1, você vai ter a funcionalidade de detecção de irregularidades durante a impressão, colocando a câmerazinha ali na sua K1, fazendo esse upgrade, mas você não perde muito mais coisas além da calibração do fluxo de impressão e detecção de primeira camada, pelo fato de não ter o LiDAR e não poder instalar o LiDAR na sua K1. Um ponto importante aqui, especialmente para quem vai imprimir em ABS ou utilizando algum outro material aí que pode liberar gases tóxicos durante a impressão, é o fato de que a K1 Max já vem com um filtro de carvão ativado lá naquela saída de ar traseira, lá naquele fan de saída de ar traseira. No caso da K1, ela não tem o filtro de carvão ativado, não tem aquele casezinho ali que você consegue colocar o filtro por padrão. Não é um problema se você for lá e dar uma procuradinha lá no Thingiverse, no Cults ou no Printable, porque lá tem vários projetos, vários modelinhos lá que você pode baixar, imprimir e colocar esse sachê de filtragem de carvão ativado e encaixar ali, adaptar na parte traseira, sendo que é uma peça que você mesmo pode produzir e fazer. Mas é bom você saber que, por padrão, a K1 não tem esse filtro, tá? Não tem nem o filtro e nem o suporte para poder colocar o filtro de carvão ativado. Então, já fique ciente disso, porque quando você olha ali as especificações, o prospecto ali das duas impressoras, não fica claro que a K1 não vem com ele, tá? Então, preste atenção nesse ponto. Apesar das duas impressoras serem fechadas e elas terem ali na especificação delas que elas suportam impressões com ABS e outros materiais, é legal levar em consideração isso, porque o ABS ele libera no ar esses materiais tóxicos, esses gases tóxicos, e se você vai usar ela num ambiente fechado onde você vai permanecer o dia inteiro, é recomendado que você faça essa adaptação aí com o filtro de carvão ativado para você não se intoxicar.
tá? Isso não é brincadeira, isso não é uma coisa trivial. Se você ficar fazendo impressão em ABS durante o dia inteiro, constantemente, num lugar fechado, onde você vai estar inalando esses gases, você pode sim ter uma intoxicação séria, baseado, né, ou por consequência da inalação desses gases aí do ABS e de outros materiais também, ok? Então é muito importante você levar isso em consideração, principalmente na tomada de decisão aí de aquisição delas. Vai comprar K1, já pensa em como implementar aí esse filtro. No caso do LiDAR, eu já falei lá no vídeo de review, mas vou repetir rapidinho aqui. Eu acredito que a Creality não vai lançar kit de LiDAR para a K1. Acredito realmente. Por quê? Porque eu não encontrei nenhum encaixe na lateral da mesa para você poder fixar aquela aleta com um adesivozinho que é necessário para o LiDAR fazer a calibração dele para detecção de fluxo, para detecção de primeira camada e tudo mais. Não tem esses furos na lateral aqui, da minha pelo menos. Me fala se na sua tem, tá? Mas na minha não tem nenhum encaixe, nenhum furo, nada pré-pronto para você comprar o kit, parafusar a aleta, colocar o LiDAR. Outro fator é que na K1 Max você tem 2 cabos vindo através ali da esteira. Na K1 você só tem um cabo. Eu imagino que esse segundo cabo que tem na Max, não tem na K1, seja o cabo para a passagem de dados do LiDAR diretamente para a placa-mãe da impressora. Como não tem a passagem de cabos, como não tem o encaixe da aleta, eu acredito que a Creality não vai lançar kit de upgrade com LiDAR para a K1. Ok? Posso queimar minha língua e amanhã a Creality liberar esse kit? Posso. Mas a minha opinião, neste momento, olhando para o projeto, olhando para essa imagem que você está vendo aí, eu não vejo nenhum lugar aonde essas características já estavam, vamos dizer assim, preparadas para receber esse upgrade, ok? Na questão da diferença aí de tamanho da área de impressão, também já falei lá no vídeo do review que para mim não me incomoda muito, apesar de eu ter comprado a Max primeiro. Eu tive um choque ali quando eu vi o tamanho da área de impressão, mas depois eu me liguei que eu tava tendo um efeito exagerado com relação à área de impressão. Eu peguei a plaquinha da mesa de impressão ali, coloquei dentro da Max, dá uma diferença grande da área de impressão, e quando eu coloquei aquela plaquinha na minha impressora antiga, eu vi que realmente é o mesmo tamanho. Na minha impressora antiga ainda era pior, porque ela ainda tinha os parafusos saltando para cima da mesa, que atrapalhavam ali um pouco do aproveitamento da área de impressão, mas basicamente, cara, é o mesmo espaço padrão da grande maioria das impressoras. Então a área de 220 por 220, ela não é uma área pequena para imprimir. Comparado com a Max, ela é, tá? Ela é bem menor. Mas eu usei a outra impressora, que é 220 por 220, usei ela por 9 anos e ela me supriu todas as minhas necessidades. A única coisa era ter que realmente projetar peças menores, às vezes fatiar ela em 2 peças para imprimir, até porque se você pega uma peça muito grande, ela vai demorar várias horas. Dividir em peças menores faz com que você imprima uma, vai lá, tira, tal, anoiteceu, desliga, né? Eu não gosto da impressora funcionando de madrugada sozinha, sem eu estar monitorando. Pode acontecer qualquer caca de um defeito num componente acabar causando um incêndio, né? Acabar pegando fogo ali dentro daquele componente e tudo mais. Pode não tacar fogo na casa, porque é um equipamento todo fechado e tal, mas cara, eu prefiro estar monitorando. Outra que eu perdi já muita impressão de madrugada, gastei filamento demais com impressão, que no outro dia de manhã as primeiras camadas estavam perfeitas enquanto eu estava olhando, eu fui deitar, ela já deu erro na impressão e cheguei no outro dia de manhã, tava aquela boleira de filamento. Então eu prefiro estar acompanhando enquanto as impressoras estão funcionando. E eu conheço até gente que trabalha com farm que também faz isso, que eles falam assim: Wesley, levanto cedo, 7 horas da manhã, boto tudo para imprimir, e elas vão imprimindo até 8 horas da noite. Às 8 da noite elas terminam as últimas impressões, eu desligo tudo, vou dormir e no outro dia de manhã eu boto para imprimir de novo. Então eu acho que isso não é só paranoia minha. Se você que está assistindo tem uma farm, ou se você que está assistindo também faz impressões com frequência, coloca aqui nos comentários o que você faz. Se você deixa as suas impressoras funcionando de madrugada, tá? Ou se você também tem essas preocupações e prefere acompanhar o andamento das suas impressões durante o dia. O fan ali da lateral, aquele cooler da lateral que puxa o ar debaixo da mesa e joga para cima para refrigerar,
é idêntico nas duas impressoras. A cabeça de impressão é idêntica, os motores são idênticos, a placa-mãe é a mesma, o display frontal é o mesmo, também tem porta USB nas duas, a eletrônica é basicamente a mesma, o frame é igual. O que muda é que, na minha sensação, tá? Olhando as duas frente a frente, é que a Max foi o projeto original. Tá? A Max foi o projeto que os caras fizeram ele do zero, daquele jeito, e aí eles pegaram aquele projeto, deram para um outro engenheiro e falaram assim, agora espreme e faz uma impressora menor para a gente poder ter um valor mais acessível para entrar no mercado. A sensação que eu tenho é que realmente a K1 foi uma adaptação da Max. A cabeça de impressão ficou mais alta do que o frame, a esteira que passa os cabos e o tubo Bowden lá para trás, ela tá elevada, por isso aquela tampa de acrílico elevada. O tubo Bowden sai por cima do frame, por isso tem aquele buraco ali na parte de trás da tampa. E apesar disso me incomodar bastante, assim, na questão do projeto dela, não afeta a estética, tá? Porque as duas são muito bonitas, as duas impressoras são muito legais, são muito esteticamente agradáveis, tá? As duas impressoras funcionam muito bem, imprimem rápido pra caramba. Fiz os testes imprimindo 2 cubos, ok? Um na Max e um na K1, e dessa vez eu não esqueci de marcar, porque da outra vez, o primeiro teste que eu fiz eu esqueci de marcar, mas não esqueci de marcar, então eu tenho uma na Max e uma na K1 aqui. Os 2 cubos saíram, o que eu posso falar? Idênticos. Apesar da minha Max eu já ter feito algumas calibrações na questão de tensão de correia, no nivelamento da mesa e tudo mais, e na K1 eu estou usando ela exatamente do jeito que veio, eles vieram idênticos. Tá, não tem... A Max, eu tenho menos ringing. Se vocês repararem aqui, ó, nessa coluninha aqui, ó, vocês vão ver que aqui no da K1 a gente tem mais ringing, porque a correia tá mais tensionada. No da Max eu já fiz a calibração da correia, então o ringing nela já tá praticamente zerado, ó, tá bem sutil, tá bem levinho. Eu não frouxei mais a correia, porque na hora de fazer impressões rápidas eu tenho medo de, se a correia estiver frouxa demais, ele acabar patinando lá e perdendo o passo no motor. Mas no mais, fora esse ajustezinho aqui do ring, as duas impressões são idênticas, não tem diferença de qualidade nas duas impressões, tá? Tanto no bridge quanto na questão de over extrusion ou under extrusion, tá exatamente igual, não tenho o que falar. E as duas impressões levaram exatamente o mesmo tempo na hora de imprimir, exatamente em segundos. Eu demorei alguns segundos a mais para tirar o screenshot da Max, se eu não me engano. Demorei alguns segundos a mais porque, ao mesmo tempo em que eu estava fazendo a medição do tempo de impressão, eu estava também fazendo a medição do consumo de energia elétrica das duas para poder trazer para vocês esse feedback. E aí, na hora que ela terminou, eu fui tirar o screenshot e fotografar ao mesmo tempo, e eu acabei atrasando um pouco para fazer. Deu uma diferença aí no contadorzinho que tá na tela, tá? Uma diferença aí de, eu acho que 10 segundos entre uma e outra, mas na real, a finalização da impressão foi idêntica nas duas impressões, ok? Ah, e tem um detalhe aí que eu não sei se ele é muito importante na tomada de decisão de compra de uma ou de outra, mas a minha K1 Max, quando ela veio, além do kitzinho ali da ferramenta tal, apesar do alicate que veio na K1 Max ser um alicate melhor, tá? Eu acho que não faz muita diferença aí, mas no caso da K1 Max eu recebi um hot end extra ali para eu poder substituir caso o meu hot end principal queimasse ou desse algum problema. No caso da K1 não veio, tá? No caso da K1 veio só o kitzinho de ferramenta, um alicate um pouquinho mais simples. As outras ferramentas são iguais, são basicamente as mesmas ferramentas, são chave Allen, a chave cachimbo, que é para você desrosquear a ponta, né? A ponta do hot end ali, ó, da extrusora, mas não veio nenhum kit ali de hot end substituto extra para eu poder trocar caso precise. Para a gente finalizar, vou trazer para vocês o feedback sobre a questão do consumo de energia. Eu me surpreendi quando eu vi o resultado, tá? Por quê? Porque na Max a gente tem uma fonte de 1000 watts comparado com uma fonte de 350 watts na K1. Na Max a gente tem uma mesa aquecida de 30 por 30. Na K1 a gente tem uma mesa aquecida de 22 por 22, ou seja, deveria dar no mínimo 30%
de diferença aí na parte de consumo de energia, já que a mesa aquecida é uma resistência, tá? E resistências a gente sabe que são o tendão de Aquiles de praticamente qualquer equipamento elétrico. Tá? Então você vai usar uma resistência, você sabe que quanto maior é a área que você tem que aquecer, ela proporcionalmente vai consumir mais energia, vai consumir proporcional. E o tempo de aquecimento da mesa da K1 Max e da K1 é idêntico. O tempo que ela demora para elevar toda aquela área ali até a temperatura de impressão é a mesma. Ela aqueceu no mesmo tempo, ela imprimiu no mesmo tempo e ela finalizou a impressão no mesmo tempo. Eu olhei para o resultado final no medidor ali no watímetro e eu fiquei impressionado com o resultado. Na K1 a gente teve um consumo de 0,103 kWh durante os 40 e poucos minutos ali de impressão. Na K1 Max a gente teve 0,113, ou seja, mais ou menos, né, aproximadamente 10% a mais de consumo de energia para uma impressora que tem 30% mais área de impressão. Os resultados, assim, para mim foram surpreendentes, tá? Porque você tem uma impressora com mais área de impressão, você tem uma impressora que, no meu ponto de vista, apesar dela ser maior, tal, mais grandona, tudo mais, dentro, quando você vai fazer manutenção, eu senti mais liberdade com as mãos para trabalhar na Max, né? Ela tem mais espaço ali entre os componentes, em especial na parte de tensionamento da correia lá atrás, porque a chave Allen tem que entrar ali naquele cantinho do parafuso para fazer o ajuste da tensão da correia, e na K1 é mais apertado, é mais difícil ali para você fazer. Então você tem mais espaço, você tem mais área de impressão e você tem a mesma velocidade, a mesma qualidade de impressão por 10% a mais de consumo de energia, com o mesmo material, com tudo igual. Não vou dar a minha opinião aqui, eu vou deixar que você tire as suas próprias conclusões. Eu tô com as duas aqui, comprei as duas por causa do projeto do MFS. A primeira que eu tinha comprado foi a Max, por razões que eu imaginava que me fariam chegar à conclusão de que a Max era mais vantajosa, apesar da diferença de preço e tudo mais. E agora eu tenho as duas aqui. Vou usar as duas, até porque já vieram sugestões aí de projetos, ideias e tal que eu quero implementar, e eu vou estar implementando isso. Eu preciso de uma impressora 100% funcional, imprimindo os componentes, e uma outra para eu poder testar. Adivinha aí qual eu vou deixar para usar ela de placa de Petri, vamos dizer assim, que é onde eu vou estar aplicando e fazendo os testes. Então deixa aqui nos comentários qual você acha que eu vou estar usando como a minha impressora de produção e qual vai ser a minha impressora de experimentos, tá? E aí você já vai entender qual que eu acho que vai ser a minha preferida, vamos dizer assim, e que se eu fosse comprar, eu compraria, tá? Se eu pudesse escolher só uma das duas. Então deixa a sua opinião aqui nos comentários, a sua opinião de qual você vai comprar, ou se você já comprou, o que você achou dessa comparação, desse review, se você se arrependeu de ter comprado uma ou outra. Eu quero saber a sua opinião, eu tô curioso, tá? Eu já deixei a minha aqui meio que nas entrelinhas, mas eu tenho certeza que você já captou. Então, depois de todas essas informações, depois de todos esses dados e essas comparações, você já decidiu qual impressora você quer? Quer a K1? Quer a K1 Max? Qual das duas vai te atender? Qual das duas você vai se sentir mais realizado e feliz? Bom, independente de qual você escolher, tem um link aqui na descrição que você pode ir lá para a área da seleção maker dentro da loja do Inventor, aonde a gente tem diversos produtos aí para makers listados lá, com o link direto lá para o melhor vendedor que você pode encontrar no Ali para aquele tipo de produto. E ainda tem as impressoras K1 e K1 Max listadas lá, sempre atualizadas, para garantir que você consiga ir direto naquela empresa que tem o melhor preço, chega aí prontinha para você utilizar. Fechado? Então tá feita a nossa comparação aqui das duas impressoras. Se eu esqueci de falar alguma coisa que você gostaria muito de saber a respeito das duas, escreve aqui no comentário que eu trago mais uma consideração aí no próximo vídeo, encaixo aí em algum vídeo. E não esquece de se inscrever, de deixar o joinha, de compartilhar esse vídeo, porque é só assim que o canal consegue crescer e eu consigo continuar trazendo essas informações valiosas aqui para todos vocês. Um grande abraço, até a próxima e vamos continuar inventando.